Meu nome é Júlia Sandoval. Tenho 36 anos, moro em Boston, uma cidade onde todos acreditam que a lei protege a verdade. Mas ninguém jamais me disse que às vezes a verdade é o que custa tudo. Naquela tarde, voltei para casa para encontrar minhas chaves de carro. A porta do quarto estava ligeiramente aberta. Risadas suaves ecoavam de dentro. A voz do meu marido e minha prima, Caroline. Pensei que tinha ouvido errado até que ela disse: "Ela não faz ideia, ainda acha que a mãe biológica morreu de doença cardíaca." Foi então que percebi que não tinha perdido meu marido, eu tinha perdido meu passado. Você já descobriu que sua vida foi construída em um roteiro de mentiras? Deixe um comentário abaixo. Dê like se você já se sentiu traído e inscreva-se para ouvir a próxima parte, onde conto como transformei dor em justiça. Isso não é uma história de vingança. É sobre como uma filha forçou uma família inteira a enfrentar uma verdade que eles enterraram por 30 anos. Cresci em uma casa de tijolos clássicos em Beacon Hill, onde os degraus de granito pareciam segurar os passos de uma geração anterior. As pessoas costumavam dizer que eu era sortuda. A filha única de Richard Sandoval, um renomado professor de direito da Harvard, e Lauren, sua segunda esposa, sempre impecavelmente vestida em terno de cor creme e sapatos que nunca pareciam acumular poeira. Chamei Lorraine de mãe desde que aprendi a falar, embora no fundo a palavra sempre soasse oca. Minha mãe biológica, Maria Helena, morreu quando eu tinha 6 meses. Toda a memória que eu tinha dela vinha de uma foto descolorida na lareira e das vezes em que meu pai falava baixinho. Sua mãe era gentil como você, mas eu nunca tive certeza de que ele realmente via a semelhança. Lorraine entrou na minha vida quando eu tinha 2 anos. Eles se casaram rapidamente em uma cerimônia pequena que só sei porque de um convite de casamento antigo guardado em uma gaveta. Ela fez tudo o que uma mãe deveria fazer. Ensino a amarrar meu cabelo para a escola. Combina meus sapatos com as estações. Me forçou a tomar aulas de piano e francês como qualquer boa debutante de Boston. Mas ela nunca me abraçou quando eu tirava nota baixa. Nunca me perguntou o que eu realmente queria estudar na faculdade e nunca olhou para mim do jeito que olhava para Caroline. Caroline, a filha da tia Lauren, mudou-se para nossa casa quando eu tinha 8 anos. Sua mãe morreu de um derrame e seu pai se casou novamente quase imediatamente após o funeral. Caroline foi enviada de Chicago para Boston como um pacote temporário, mas ela nunca mais saiu. Logo, ela se tornou o centro de todos os jantares em família. Ela estudou balé em Chicago, disse Lorraine orgulhosamente durante a festa de aniversário de 13 anos de Caroline. Ela foi selecionada para o grupo principal de desempenho. Meu pai deu um pequeno aceno, sua expressão inescrutável. Isso é ótimo, Júlia. Você deveria assistir Caroline ensaiar e aprender com ela. Tudo bem, eu sorri como sempre, mas lembro claramente que abandonei o esboço que estava trabalhando. Meu primeiro trabalho para uma disciplina eletiva de arte, que eu me inscrevi secretamente. Caroline era graciosa, eu lhe dou crédito. Ela sempre se portava com calor, fazia os adultos se sentirem importantes e sabia exatamente o que dizer para agradá-los. Mas algo na forma como ela olhava para mim, cabeça inclinada, olhos estreitados como se analisando, me dava arrepios. Quando fui selecionada para a equipe de debate da escola, ela foi a primeira a me abraçar em congratulações. Mas naquela noite, ouvi quando ela disse para Lorraine na cozinha: "Ela é sortuda que a tia Lorraine ajudou a editar aquele discurso." Lorraine não negou. Ela apenas disse suavemente: "Ela sempre precisa de um pouco de orientação extra." Então aprendi a ficar quieta, aprendi a engolir minhas dúvidas. Durante os jantares, quando Lorraine perguntava a Caroline sobre a conferência do Modelo das Nações Unidas na Yale, eu cortava meu pão em silêncio. Ninguém perguntava sobre o ensaio que eu acabara de ganhar um prêmio.
Quando meu pai ficou mais ocupado com palestras e pesquisas, ele deixou os assuntos domésticos a cargo de Lorraine. E Lorraine fez de Caroline a representante digna da família. Eu costumava pensar que era sensível demais, talvez invejosa ou exigente demais para uma madrasta que estava fazendo o seu melhor, mas alguns momentos eram claros demais para ignorar. Quando eu tinha 14 anos, tive uma febre alta e fiquei uma semana sem escola. Lorraine me levou ao médico, mas não entrou no quarto comigo. Enquanto eu esperava, ouvi a enfermeira perguntar: "Você é a mãe biológica ou a madrasta para os registros?" Lorraine respondeu sem hesitação: "Só uma guardiã temporária." Eu nunca esqueci aquela frase. Fiquei quieta por anos, mesmo quando se eu queria perguntar ao meu pai não perguntei, porque nas raras vezes que compartilhamos o chá, ele frequentemente olhava para o distance e dizia: "Lorraine fez muito para criar você depois que sua mãe morreu. Eu devo muito a ela. Eu não suportaria ser a filha que o faria escolher lados ou a que seria ingrata por perguntar." Mas o que mais me doía não era Lorraine, nem era Caroline. Era a sensação de ser silenciosamente substituída, pedaço por pedaço, intencionalmente, como se eu fosse um rascunho de algo que eles precisavam, mas nunca realmente queriam manter. No Natal, quando eu tinha 25 anos, meu pai morreu de um derrame. Aquele foi o dia em que eu realmente me senti uma estranha. Lorraine orquestrou um funeral grandioso, tudo arranjado com precisão meticulosa. Fui designada para ler a oração fúnebre, uma versão que Lorraine escreveu ela mesma. Caroline usava um vestido de veludo preto, ao lado da mãe, segurando-a enquanto ela chorava. "Julia, deixe que Caroline compartilhe e as memórias da infância." Lorraine disse: "Você não teve tantas." Eu disse a mim mesma que era assim que ela lidava com a dor, assim que ela processava a perda. Mas, na verdade, era como ela me apagava da história, camada por camada, até que eu questionasse quem eu era naquela casa. Então Caroline se mudou oficialmente para ascender a casa de Lorraine. Elas começaram a discutir investimentos em propriedades, gerenciando os fundos de bolsa em nome do meu pai. Eu fui incentivada a focar em minha carreira de ensino, porque nem todo mundo está destinado a grandes coisas. Eu fiquei quieta por 36 anos até aquele momento em que fiquei em frente à porta do quarto ligeiramente aberta e ouvi Caroline dizer com sua própria boca que sua mãe morreu de doença cardíaca. Eu sabia que havia segredos nunca contados, e eu seria a pessoa que desenterrou cada camada de poeira, cobrindo a verdade que eles enterraram por 3 décadas. Eu não voltei para aquela casa procurando respostas. No início, eu queria apenas um pedaço de memória, um álbum de fotos antigo, uma cortina bordada à mão que minha mãe tinha costurado, ou qualquer coisa que pertencesse ao tempo em que eu ainda era uma criança ingênua, acreditando que minha família era o exemplo perfeito de um livro-texto. A casa em Lenox, o lugar que meu pai costumava chamar de nosso retiro de verão, estava fechada há quase 3 anos. Lorraine decidiu vendê-la após a morte do meu pai, dizendo: "O custo de manutenção não é prático para um lugar que usamos tão pouco." Eu sabia que ela havia assinado com uma imobiliária e na semana seguinte eles estariam esvaziando tudo para listar. Por isso, eu estava lá em um sábado chuvoso. A chave ainda encaixava perfeitamente na fechadura, como se ninguém tivesse tentado me apagar dessa porta. Eu passei pela soleira de madeira desgastada, o cheiro de umidade subindo com o ranger das janelas de vidro duplo. Lá estava o mesmo tapete persa desgastado, a poltrona de couro marrom profundo onde meu pai lia todas as tardes, e o piano vertical no canto onde eu aprendi a tocar Clair de Lune aos 13 anos. Eu fui direto para uma pequena biblioteca. Eu não sei porquê, mas sempre senti que aquela sala continha mais do que mostrava. Na parede, um retrato antigo do meu bisavô pendia um pouco torto. Quando estendi a mão para endireitá-lo, notei uma estranha marca de arranhão atrás da moldura. Um quadrado pálido cortado na parede de gesso seco. Eu congelei,
meu coração batendo forte. Eu deslizei a pintura totalmente para o lado. Por trás dela havia um cofre embutido na parede, enferrujado, mas intacto, ainda com uma fechadura mecânica. Eu nunca o tinha visto antes. A combinação. Eu olhei ao redor. Não havia uma única nota. Mas então eu me lembrei do meu aniversário, da data que meu pai sempre confundia com o aniversário de casamento. Era uma piada familiar. Eu girei os discos 06 e 27. Um clique suave ecoou. Eu abri a pesada porta de aço. Lá dentro havia um envelope lacrado, um pacote de documentos amarrados e uma pequena caixa de madeira. Eu me sentei no chão, mãos tremendo enquanto abria o envelope primeiro. Lá dentro havia um testamento manuscrito, a inconfundível caligrafia do meu pai. A data no topo lia-se 6 de agosto, o mesmo ano em que ele morreu, apenas 3 semanas antes do seu derrame súbito. Eu, Richard Sandoval, sendo de sã consciência, deixo toda a minha propriedade pessoal, incluindo a casa em Lenox, as ações na Fundação Sandoval e a conta bancária número 84.761.294 no Banco de Boston. 2. Minha filha biológica Júlia Maria Sandoval. Tudo isso. Eu lembrei claramente na leitura oficial do testamento, o advogado disse que tudo havia sido dividido de forma justa entre a viúva e a filha não por adotiva. Quando perguntei sobre minha parte individual, Lorraine disse: "Seu pai colocou tudo em um fundo e eu sou a administradora." Eu acreditei nela. Eu pensei que administradora significava guardiã temporária, mas isso era o testamento original, manuscrito, assinado, testemunhado. Eu abri o pacote em seguida. Era uma coleção de cartas antigas cuidadosamente preservadas, cada uma enfiada em uma capa plástica amarela. A caligrafia era suave e inclinada. Minha mãe, Maria Helena. A primeira carta era datada de 1989, um ano antes de sua morte. Margan, eu sei que algo está errado. Richard volta tarde para casa, esquece dias especiais. Ele ri disso. Mas seus olhos, eles não são os mesmos. Eu vi como ele olhava para Lorraine. Eu não tenho certeza, mas acho que eles estão escondendo algo. A segunda, 3 meses depois, eu confrontei Richard. Ele negou tudo, mas Lorraine me ligou ontem, tentou negociar. Você pode acreditar nisso? Ela queria que eu ficasse quieta pelo bem de Júlia. Isso me deu arrepios. Eu estou reunindo provas. Eu não vou deixar minha filha crescer em uma casa construída em mentiras. Minha garganta se apertou. Eu nunca ouvira a voz da minha mãe. Nem uma vez. Não fora de sussurros de outras pessoas. Eu abri a carta final. Sem envelope. As bordas do papel estavam curvadas. A tinta estava desbotada. A primeira linha me roubou a respiração. Margaret, se algo acontecer comigo, não foi doença cardíaca. Eu agarrei a carta, a palma escorregando no suor. Cada palavra, cada traço de tinta rasgava tudo o que eu pensava saber sobre minha infância. Não era doença cardíaca, então o que era? Eu fiquei lá por muito tempo, encostada na parede, cartas espalhadas pelo chão, a roda presa entre meus joelhos. A casa antiga ainda estava quieta como sempre, mas dentro de mim algo estava se soltando, como uma tempestade emergindo depois de 30 anos de estar enterrada sob a terra. Eu levei aquelas cartas da minha mãe durante todo o voo para Tucson, Arizona. Cada vez que a luz do sol atingia a página, sua caligrafia inclinada me atingia lentamente, sem sangue, mas queimando fundo no meu peito. Carmen Helena, a única pessoa que meu pai mencionava em um tom guardado, era minha tia. Eu não lembrava de ter conhecido ela. Ela vivia em uma pequena casa na borda do deserto, cultivando cactos e potes de argila e pendurando chimes de bambu no alpendre. Ela abriu a porta após a minha segunda batida. Seu cabelo prateado estava torcido na nuca, e seus olhos castanhos profundos ainda mantinham uma agudeza penetrante. Quando eu disse, "Eu sou Júlia, filha de Maria Helena", suas mãos congelaram no ar. "Oh, meu Deus!" ela sussurrou.
Você cresceu tanto. Eu sentei-me com ela naquela tarde inteira em uma cozinha que cheirava de canela e folhas de louro secas. As cartas estavam sobre a mesa, cada uma pressionada em capas plásticas, como se eu estivesse tentando preservar a voz de uma mulher que eu nunca realmente conheci. Eu as encontrei em um cofre escondido atrás de uma pintura, eu disse, minha voz trêmula. E o testamento do meu pai, o manuscrito original. Ele deixou tudo para mim, não para Lorraine, não para Caroline. Carmen disse nada. Ela encheu mais chá na minha xícara, seus dedos tremendo levemente. Eu queria falar sobre isso há muitos anos. Ela exalou, sua voz agora mais baixa. Mas seu pai e Lorraine fizeram de tudo para cortar laços. Quando Maria morreu, eu não cheguei a Boston antes do funeral terminar. Ninguém me disse oficialmente. Eu cerrei as mãos no colo. Minha mãe, ela não morreu de doença cardíaca, certo? Carmen olhou diretamente para mim. Seus olhos não piscaram. Não, ela não morreu. Ela se levantou e pegou uma pasta de madeira do armário, colocando um arquivo fino à minha frente. Isto é uma cópia do relatório médico inicial que eu consegui manter. Uma enfermeira do hospital, uma antiga colega de escola, secretamente me deu, está claro, sem histórico de doenças cardíacas, sem sinais de derrame. Eu virei as páginas, a causa da morte registrada, trauma craniano devido a impacto de força contundente na lobo occipital, sem sinais de luta, sem evidências de queda. O que realmente aconteceu? Harmon agarrou o encosto do assento com força. Sua mãe descobriu que Richard estava tendo um caso com Lorraine. Ela ficou arrasada, mas não fez cena. Ela se preparou para os papéis do divórcio. No dia em que ela planejou entregá-los, ela foi ao fórum, mas nunca entrou. Naquele mesmo dia, Lorraine veio para animá-la. Naquela noite, Maria caiu pelas escadas. Ela morreu na hora. O sangue em meu corpo congelou. Você nunca acreditou que foi um acidente? Carmen balançou a cabeça lentamente. Nunca. Mas quando eu levantei questões, Lorraine contratou um advogado que enviou uma carta, ameaçando processar por difamação e exigindo danos. Eu era uma professora elementar na época. Sem dinheiro, sem poder. Eles tinham o sistema inteiro atrás deles. E eu tinha medo de perder você também, se eu pressionasse. Eu mordi o lábio até sangrar. Na minha cabeça ecoava algo que Lorraine uma vez disse para mim quando esse tio tinha 15 anos, depois de derramar vinho na roupa de Caroline. Júlia, você é tão desajeitada quanto sua mãe. Uma frase que eu uma vez achei casual. Ouvi-la agora cortava como uma faca. Você sabia que sua mãe planejou lutar pela sua guarda? Eu soube, Carmen acenou. Ela não queria deixar você com seu pai, especialmente depois que ela percebeu como frequentemente Lorraine estava por perto durante aquelas viagens de trabalho. Maria queria trazer você de volta para o Arizona, começar de novo. Eu deixei minha cabeça cair sobre a mesa, ombros tremendo. Todos esses anos, eu me perguntei por que eu sempre me sentia excluída em minha própria família. Descobri que eu nunca fui escolhida para pertencer. Tudo o que eu pensava que era infância era o pano de fundo de uma tragédia que eles tentaram cobrir com a palavra estabilidade. Meu pai, eu hesitei. Ele sabia da briga entre Lorraine e minha mãe. Ele sabia, mas ficou em silêncio. Depois que Maria morreu, alguém me contatou, disse que tudo estava resolvido. Não interfira. Depois disso, ninguém da sua família me ligou novamente. Você parou de aparecer em cartões de Natal. Eu enviei cartas, fotos, mas nunca recebi uma resposta. A última vez que vi você foi em uma foto no jornal quando você entrou na faculdade. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. Minha mãe tentou me proteger, mas ela não teve tempo. E todos os outros passaram a vida fazendo suri, que eu esquecesse que ela já existiu. Eu olhei para Carmen, minha voz rouca. Você acha que Lorraine teve algo a ver com a morte da minha mãe? Carmen não respondeu de imediato. Ela puxou uma pequena foto da caixa de madeira.
Uma foto da minha mãe me segurando em seus braços, seu longo cabelo preto caindo sobre os ombros, seu sorriso gentil como a primeira luz da primavera. Eu não sei quem empurrou, mas eu sei quem se beneficiou. Eu agarrei a foto. Pela primeira vez na minha vida, minha mãe não era apenas um conceito vago ligado à morte. Ela era alguém que me amou, que tentou me resgatar, que escreveu cartas pedindo ajuda e morreu antes de poder fazer isso. Eu voltei para Boston com uma mala cheia de cartas, documentos copiados e um fogo ardendo dentro de mim. Mas dessa vez, eu não voltei como uma filha procurando fechamento. Eu voltei como uma sobrevivente, uma testemunha da verdade e pronta para ser aquela que os faria pagar. A primeira pessoa que eu liguei foi Harper Kim, minha melhor amiga da faculdade, agora uma analista de dados para uma empresa de consultoria em tecnologia. Harper uma vez me ajudou a passar em direito constitucional, transformando o livro-texto em gráficos coloridos. E agora ela estava na minha cozinha, bebendo refrigerante gelado de um copo que dizia: "Não hoje, manipuladores." "Aqui está o lance", Harper disse, empurrando os óculos para cima. "Se você quer encontrar evidências, precisamos cavar o que eles pensam que você nunca vai verificar. E-mails pessoais, histórico de transações, pastas temporárias, coisas que eles pensaram que foram apagadas, mas não foram." Eu entreguei o laptop antigo de Derek, que eu pensava ser para trabalho privado, mas sempre trancado com uma senha. A senha era nossa data de casamento mais o número da casa. Ele nunca suspeitou de nada. Harper digitou rapidamente, quase sem piscar. Meia hora depois, ela virou a tela para mim. Uma lista de e-mails surgiu, fragmentada, mas clara. Contrato temporário. A parte de Lorraine. Transferência de título de propriedade precisa confirmação antes do rascunho de casamento. Eu encarei, enquanto Harper abriu um com o assunto final passo antes de Julia descobrir. Remetente Caroline Whitmore. Destinatário Derek Whitmore. Se ela encontrar o testamento original, apenas diga que era um rascunho e nunca foi finalizado. Eu assegurei o advogado. O advogado deve um favor à minha mãe. A transferência do título da casa de Lennox deve ser feita antes do final do trimestre. Se ela aparecer no cartório, você sabe o que dizer. A venda das ações da Fundação Sandoval será finalizada após a votação do conselho. Eu tenho números de acionistas trancados. Linha inferior, acaba o casamento limpo. Deixe-a com alguns ativos para se sentir orgulhosa de manter. O resto pertence a nós. Eu senti meu estômago revir. Harper disse nada. Apenas colocou uma mão suavemente no meu ombro. "Tem mais", ela disse depois. Eles criaram uma pasta de armazenamento em nuvem disfarçada de planejamento de evento. Lá dentro está uma cópia digitalizada do acordo de transferência de ações, assinaturas digitais de Caroline e Derek. Eu cerrou os punhos. Então, eles já começaram a transferir ativos sem me informar, a herdeira legítima. E isso é ilegal se você tem o testamento original. O problema é, advogado Kellerman, eu não esperei. Na manhã seguinte, eu fui ao escritório de advocacia onde meu pai originalmente redigiu seu testamento. E pela primeira vez, eu conheci Noah Gaines, um advogado investigativo independente que Harper recomendou. Noah era por volta dos 40 anos, alto, cabelo cortado de forma arrumada, voz firme e deliberada. Ele não perguntou se eu tinha certeza, ele apenas perguntou: "Você tem as evidências? Os documentos originais, a confirmação manuscrita, informações bancárias?" Eu abri minha bolsa e coloquei tudo na mesa. Noah folheou cada folha, olhos nunca saindo da página. Quando ele chegou à carta final da minha mãe, ele pausou mais tempo. "Essa linha", ele sussurrou. "Se algo acontecer comigo, não foi doença cardíaca." Ele olhou para mim. "Isso não é apenas um caso de herança disputada, senhora Julia. Isso pode ser uma cobertura. E se o que Harper encontrou é correto,
Então Derek e Caroline conspiraram para se apropriar de ativos de forma ilegal, cometeram potencial fraude contratual e violaram a lei de poder de advogados. Eu engoli com dificuldade. Eu quero que eles paguem. Isso não é apenas sobre recuperar o que é meu, é sobre honrar o que ela não pôde proteger. Então nós fazemos isso de acordo com o livro. Sem emoção, sem pressa. Cada peça de evidência deve ser devidamente documentada. Eu comecei a gravar conversas, mesmo aquelas que pareciam inofensivas. Derek frequentemente me ligava do escritório, perguntando se eu podia encontrar o arquivo notarial antigo ou se eu lembrava de cujo nome ainda estava no título da casa de Lennox. Eu fingia não entender para que ele dissesse mais. Caroline era mais cautelosa, mas eu deliberadamente enviei perguntas por texto como: o que você acha se eu reabrir o testamento antigo do meu pai? Caroline, não precisa. Tudo foi processado corretamente. Você deveria focar no que Derek deixou para você. Eu guardei todas as respostas. Eu também gravei uma reunião familiar falsa que Lorraine organizou sob o pretexto de reconstruir após a tensão. Durante o jantar, ela escorregou e disse: seu pai disse que ele deixaria a maior parte para você, mas então ele mudou de ideia depois que você se casou. Deixar Derek ajudar a gerenciar o patrimônio fazia mais sentido. Isso soou casual, mas a mensagem era camada com invasão e manipulação. Eu entreguei a gravação para Noah. Ele sorriu fracamente. Estamos chegando a algum lugar. Estamos construindo uma parede de evidências. Cada tijolo uma mentira desvendada, cada carta, cada e-mail, cada assinatura forjada, lentamente formando um quadro claro. Isso não é traição, é um plano. E eu sou o alvo mais precisamente calculado. Eu recebi um telefonema de Caroline numa tarde de terça-feira. Sua voz pelo telefone era doce, quase muito doce. Júlia, podemos nos encontrar? Eu acho que é hora de conversarmos como família. Família. Aquela palavra saindo da boca de Caroline soou tão fora de lugar quanto risadas em um funeral. Eu concordei. Não porque eu esperava um pedido de desculpas, mas porque eu precisava que eles revelassem exatamente quem eles eram, bem na frente do gravador escondido dentro da minha bolsa. Nós nos encontramos no meu apartamento, um pequeno espaço em South Boston, para onde eu me mudei depois de sair da casa que eu uma vez compartilhei com Derek. Eu fiz chá de camomila, arrumei a mesa de madeira no living room e coloquei música instrumental suave ao fundo, apenas o suficiente para fazê-los baixar a guarda. Ela chegou primeiro. Usava um casaco bege, um lenço de seda ao redor do pescoço. Sua postura ainda era imperativa, mas eu notei que seus passos eram mais lentos e seus olhos carregavam cautela. Caroline seguiu, usando óculos, mesmo quando já estava escuro. Ela sentou do outro lado da mesa, tirou os óculos e colocou sua bolsa no colo, dedos entrelaçados. Obrigada por concordar em se encontrar, Lorraine começou. Eu sei que houve muitos mal-entendidos recentemente e, honestamente, eu espero que possamos diminuir a tensão. Somos uma família, querida. Não importa o que acontecer, somos ainda parentes. Eu não respondi. Eu servi chá para todos três, movendo-me suavemente como se essa reunião fosse nada mais do que um tranquilo reencontro. Caroline olhou ao redor do quarto, seu olhar varrendo as pinturas na parede, a pilha de arquivos na prateleira e a bolsa perto da minha cadeira onde o gravador estava rodando. Eu entendo que você está chateada, Caroline disse, sua voz lenta como se lendo de um roteiro. Eu também me senti ferida pelas coisas que aconteceram entre todos nós. Mas, Júlia, você está deixando emoção nublar todos os anos que crescemos juntos. Eu dei um olhar sutil, colocando minha xícara de chá na porcelana. Eu não estou chateada, eu disse. Eu estou ouvindo. Então deixe-me falar do coração. Eu criei você como minha própria. Toda a refeição, toda a busca na escola, toda a febre na noite, eu era a única ali. Minha mãe biológica. Ela pode ter me dado a luz, mas eu sou a uma que criou você. Eu olhou diretamente nela.
Então por que minha mãe biológica morreu sem explicação? A pergunta ecoou pelo quarto, como o vidro quebrando. Lorraine pausou, seus olhos desviando para Caroline. Querida, aquilo foi há muito tempo, e qualquer acidente é trágico. Nós não devemos trazer isso à tona. Eu interrompi. Porque é inconveniente ou porque a verdade poderia desmoronar tudo o que eles trabalharam tanto para construir. Caroline exalou, lábios apertados. Então, com sua habitual arrogância, ela inclinou a cabeça em minha direção, sua voz aguçando. Você está transformando isso em uma tragédia pessoal. Sua mãe morreu em um acidente. Ninguém quis que acontecesse, mas se ela tivesse ouvido meu conselho naquele dia, nada disso teria acontecido. Ouvi você dizer o quê? Caroline piscou. Então, como se ela não pudesse voltar atrás, ela deixou escapar. Ela deveria ter deixado que eu cuidasse disso desde o início. Lorraine virou-se bruscamente para Caroline. O que você disse? Nada. Caroline recuou instantaneously. Cuidar dos boatos, das perguntas da família estendida. Quando minha mãe morreu, de fato, as pessoas pensavam que coisas não estavam bem resolvidas. Um vento deslizou pela fresta da porta. A música ainda tocava. O gravador ainda está gravando, eu disse calmly. Eu penso que você deveria saber que... O silêncio inundou o quarto. Caroline's face congelou como pedra. Lorraine se levantou abruptly, a cadeira arranhando o chão de madeira. O que você está fazendo? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Eu estou protegendo a verdade, eu disse. A verdade que minha mãe deixou em sua carta final. Se algo acontecer comigo, não foi doença cardíaca. Lorraine deu um passo para trás, pálida como um fantasma. Caroline olhou para mim como se eu traía uma espécie de sacramento. Júlia, Lorraine disse, tentando amolecer a voz. Somos uma família. Nós podemos resolver isso em particular. Não precisa de advogados, não precisa de tribunal. Família? Eu repeti. Então, quando minha mãe morreu, quem nesta família investigou? Quando eu fui tirada de tudo o que ela deixou para trás, quem nesta família protegeu-me? Quando ativos foram discretamente transferidos, quem nesta família ligou para mesmo perguntar se eu sabia? Eu puxei meu telefone, abri o aplicativo de gravação e apertou salvar. Hoje a conversa servirá como evidência, eu disse suavemente. Não preciso de confissões. Eu só preciso que eles revelem quem eles são, bem na frente do gravador escondido dentro da minha bolsa. Caroline se levantou, sua voz fria como aço. Você está cortando-se fora dessa linhagem. Eu nunca estive nela. Lorraine abaixou a cabeça, olhos fixos no frio chá. Quando ela olhou para cima, o orgulho em seus olhos tinha sumido, substituído por algo que parecia muito próximo do medo. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Eu olhei nos olhos dele sem piscar. Não por desconforto, mas por reverência. No Old Iron Gate, onde nosso carro estava estacionado, eu me virei para um último olhar. The small angel statue next to my mother's grave had been cleaned, its wings no longer streaked with moss. Eu lembrei da minha primeira visita aqui, de headstone ainda listed minha mãe's name incorretamente, abbreviated e sanitizada para se encaixar no padrão familiar. Levei quase 1 ano para rastrear o certidão de nascimento original e 2 anos mais para pedir ao tribunal para corrigir os registros oficiais. Não porque eu acreditava que um nome poderia mudar o destino, mas porque eu acreditava que every woman deserves to be chamada pelo seu nome verdadeiro. No trajeto de volta para a cidade, eu encostei a cabeça na janela do carro. Red and Gold Forests blurred como um filme antigo, lembrando-me de outonos há muito tempo. Eu não falei muito. Não havia dor, não havia raiva, apenas silêncio como uma porta que ficou presa por anos, finalmente abrindo sem um som. Quando nos aproximamos do desvio para Brooklyn Heights, Noah falou. O que você acha que sua mãe diria se ela pudesse ouvir você hoje? Eu hesitei.
Eu não acho que ela diria muito. Talvez apenas perguntaria se eu comi. Então talvez sugerir que eu vestisse uma camisa extra porque o ar está frio. We laughed soft and genuine. Eu olhei para ele então de volta para o window. E se eu perguntasse? Você acha que minha mãe está braba que eu desenterrei tudo isso? Talvez ela diria, não. Eu sou orgulhosa que você teve a coragem de nomear as coisas que eu nunca pude nomear. That evening, as the sun dipped westward, I sat in the living room of my new apartment. On the table were the final drafts for an upcoming high school program, Law and Personal Rights for Young Women, hosted by the Maria Elena Fund. I sipped tea and looked at the light hitting an old photograph I had recently framed. My mother, young, standing in front of a wooden house, hair pinned high, eyes both stern and gentle. I whispered in my heart, defended for você, para mim e para a única que ainda tem medo de falar. And in that moment, I didn't feel like I was standing in the ruins of a collapsed family, but at the threshold of algo sólido, honesto, e totalmente meu. No permission needed, no waiting in line. Maybe all of us carry forgotten pieces, an unspoken name, a discarded dream, or a truth hidden for too long. My story isn't unique. It might be a mirror reflecting something in you, a wound, a quiet fight, or a moment you finally chose to live as your true self. What do you think about Julia's journey? Have you ever felt defined by someone else and had to go far to find your real name again? Leave a comment below, because sometimes one shared story is the first step to heal many others. If you want to follow more stories about family, memory, and those who were forgotten but never truly gone, don't forget to subscribe to the channel for more deep and honest narratives to come.